Oi, irmãos e amigos. Inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe com seus amigos aqui sobre as verdades bíblicas. E hoje ainda vamos continuar falando sobre a parte 2, sobre a ira de Deus. Primeiro nós falamos sobre que primeiro nós temos que ter a relação com Deus. É isso que a Bíblia traça, fala de toda a questão na Bíblia, é a relação com Deus. Primeiro Deus quer que você se relacione com Ele, que você tenha a paz com Deus. Essa é a primeira coisa, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A segunda parte, nós queremos falar o que as pessoas falam da ira de Deus. E nós dividimos aqui, sobre essa concepção da ira de Deus, o que as pessoas falam, em 3 partes, tá? Em 3 partes, para nós entendermos. Eles dizem sobre, primeiramente, o incrédulo, né, do homem que talvez não crê em Deus. Sendo assim, ele ridiculariza particularmente esta ideia da ira de Deus. Então, primeiro, um homem que não crê em Deus sempre diz que esta ideia da ira de Deus é inimaginável. Ele argumenta que se existir Deus, ele terá que ser um Deus de amor, um Deus bom, terá que ser benevolente, terá que ser alguém que seja tão amável e tão bom, e que essa ideia da ira fica sendo uma total impossibilidade. Dizem que é aceitável na psicologia esse tema sobre a ira. Não passa de uma projeção da ideia geral do pai vitoriano, né? Do pai severo, do pai que governa os filhos com uma vara de ferro. Então não lhes permitia fazer isto ou aquilo. Eles ficavam temiam e tremendo, né? Só de vê-lo aproximar-se ou de ouvir a sua voz, esse pai vitoriano. E as pessoas simplesmente, como dizem esses pensadores, transferiram isso para Deus. E esta ideia do espantalho, por assim dizer, né? E eles realmente acham que finalmente eles tinham liquidado, explicado que você tem medo, temor da ira de Deus por causa do teu pai severo, né? Depois há também os que dizem, naturalmente todas as religiões se baseiam no medo. A psicologia ensina isso. O estudo das religiões comparadas o confirma. Toda religião se baseia no temor, né? Não importa qual a religião. E além disso, dizem eles, se tão somente fosse possível tirar essa ideia de temor das pessoas, a religião seria eliminada. De modo que é isso que a gente deve concentrar-se. A pessoa primitiva vê-se logo em medo, com medo de árvores, medo de astros, medo da lua, medo do sol e assim por diante. Em cada coisa um Deus que de repente pode ser ofendido, né, e fazer-lhe algum mal. Então todas as religiões, dizem eles, baseiam-se no medo. E esta ideia da ira de Deus é apenas uma espécie da relíquia sagrada que ficou na mente, no consciente, no subconsciente da pessoa. Pois bem, essa é a atitude típica do incrédulo, do homem, né, que não crê que Deus nem existe. As segundas pessoas que pensam sobre a ira de Deus são os liberais em teologia. Eles fazem objeções a esta verdade muito forte e fazem quase violentamente. E são essas pessoas que devemos descrever como liberais em teologia, né? E eles preferem ser chamados de modernos ou de pós-modernos muitas vezes. Mas esse movimento começou lá no iluminismo. Os liberais, dizem eles, que isso não passa de uma relíquia, de um remanescente, de um Deus tribal do Velho Testamento. Eles afirmam que o Jeová do Velho Testamento era um ser terrível, era um ser sanguinário. E este era um Deus tribal, dizem eles. Não o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é esse o Deus de quem Jesus falava. Argumentam eles que isso é incompatível com o ensino de Jesus sobre o amor, com a ideia geral da paternidade de Deus. Dizem mais, Paulo naturalmente era fariseu, dizem eles, sua perspectiva era rabínica,
e apesar de haver se tornado cristão, não se desfez disso tudo. E estas coisas continuavam ligadas a ele, e ele inseriu essas suas velhas ideias neste maravilhoso evangelho de Jesus Cristo. Eles tentaram pôr uma cunha, né, uma fenda entre Paulo e o nosso Senhor Jesus. Essa é a atitude deles, faz objeções ao conceito em todos os aspectos, e assim, em detrimento do Velho Testamento, como revelação verdadeira, eles alegam que creem no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é puro amor. Para eles, esta concepção da ira não somente é inimaginável, mas também é blasfema. Esse diz os liberais, em teologia. E o terceiro grupo, há um terceiro grupo que está em dificuldade sobre a ira de Deus: os evangélicos. Bem, meu amigo, meu caro aqui, dirá alguém: você pode ser evangélico e não acreditar na ira de Deus? Espere um minuto, há uma diferença aqui. Estes acreditam na ira de Deus e aceitam-na, porque está nas Escrituras. Creem nela e aceitam na teoria, mas rejeitam na prática. E rejeitar algo na prática é tão mal como rejeitá-la na teoria. Sim, dizem tais crentes, tais evangélicos: nós cremos na ira de Deus, mas é preciso ter muito cuidado, sabe? Especialmente nos dias atuais. Não fale disso primeiro, porque se o fizer, as pessoas não irão ouvi-lo. Os jovens se afastarão, por isso, né? Você deve atraí-los, dizem eles. Assim, no interesse da evangelização, interessa em atrair as pessoas, né? E não afastá-las. Então, se você falar sobre a ira de Deus, você vai afastá-la. Afinal de contas, continuam eles. Você sabe, os jovens são diferentes agora. Estamos no século 21. Então não fale sobre a ira de Deus. Vi recentemente uma voz no bairro onde temos uma congregação anunciando: venham juntar-se a nós no culto vespertino do próximo domingo. Venham passar uns bons momentos conosco, música alegre, mensagem animada e descontraída, brincadeira, sorvete, amizade boa. Venham juntar-se a nós. A questão, meus amigos e irmãos, aceitamos de fato este ensino sobre a ira de Deus? Ele nos governa? Ele dirige a nossa evangelização como dirige o nosso pensamento? Ele nos governa na prática, bem como na teoria? Há muitos que negam esta doutrina na prática e oferecem Cristo às pessoas como um amigo, né? Como um ajudador, como um socialista, como um solidário, como alguém que as pede para compreender, como alguém que estará sempre com eles. Tudo isso, meu amigo, meu irmão, é absolutamente verdadeiro, mas não se começa daí para falar sobre a relação com Deus, né? E a ira de Deus. Curta meu canal no YouTube. Eu conto com você.